Tudo bem? Estamos iniciando o Turf em Alto Estilo especial do Festival do Derby Paulista nesse sábado, 15 de novembro, em Cidade Jardim. E como convidado especial, temos o prazer de receber o Thiago Aidar. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Matias, Bento, Rison, muito obrigado pelo convite. Ok. Francisco Bento, tranquilo? Tranquilo, vamos agora para a jornada de São Paulo, carreiras bonitas, né? Vamos torcer para que o tempo continue assim, em seco, raia seca, porque promete um derby de alta emoção lá. Matias? Uma boa noite para o Bento, uma boa noite para o Thiago, que é um prazer estar aqui conosco. Está sempre nos ajudando lá no grupo, então é um grande prazer. E vamos tentar ajudar o público turfista num derby bem legal e tem algumas carreiras bem equilibradas e algumas outras forças bem destacadas. Bento, a pergunta que não quer calar. Por que o páreo extra não está dentro da programação, se é inclusive melhor em número de animais que o primeiro páreo da programação? Não sei, mas no concurso de palpites ele é um 10º, só para você saber, tá? Então, tudo bem. Quem está no concurso lá do Jockey, esse páreo está classificado lá, é o 10º páreo. Por que não está, não sei. É engraçado, né? Também não entendi essa. Pois é. Faz parte. Lembrando que no sábado 22 de novembro teremos o Grande Prêmio de Zil Pereira na Madalena e nos dias 26 e 27 a PPS fará um grande leilão de reprodução, o penúltimo leilão da PPS no ano. Vamos começar então pelo páreo extra, embora não tenha aí, teremos apostas, né? Só que separadamente como se fosse um páreo da raça árabe. E eu vou começar com o Thiago Aidar. E aí, Thiago, quem vai ganhar esse páreo extra? Boa noite, mais uma vez a todos. Esse páreo dificilmente a gente marca contra esse animal do Paraná, a Must Be Happy, né? Eu acho que ela é uma égua superior ao páreo, ela tem 2 vitórias, enquanto vai enfrentar aqui a produtos dois que são sem vitória. O Vero Lux, acredito ser a diferença, acredito que vai fazer segundo. Eu fico com a Must Be Happy para primeiro, o Vero Lux para segundo. Como diferença, eu marquei a Tachen, que na última correu um pouco mais acomodada, ela que sempre vinha correndo na ponta, largava, tirava muito e acabava cansando. Volta para a mão do Moreira, acredito que seja a diferença. Então, a ordem, para mim, é 4, 1 e 5. 4, 1 e 5, Bento? Eu concordo com o Thiago. Eu acho que a Must Be Happy, pela corrida dela no Paraná, ela deu carga na Shalonal no final. Era uma distância maior, mas ela deu carga, né? Deu até impressão ali na coisa que podia ter matado a Shalonal. Ganhou bem da Raya Queen, eu tenho impressão que deve ganhar. Agora, o Vero Lux é um bom ponto, eu acho que é um animal que vai estar evoluindo ainda. Eu acho que a diferença é certa. Os outros 3 aqui, eu acho que são meio parelhos ali, mas eu achei que a corrida desse Punta-Ataque foi fraca e eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele reaparecia de 4 meses, então tenho a impressão que ele pode fazer uma boa corrida com o Borges. Deixei ele como terceiro. Marquei a ordem 4, 1 e 2. Matias? Eu também acho que essa dupla tem destaque. Eu acho que o Vero Lux vai largar aqui, vai tirar 2 e 3, porque não tem muito ligeiro para acompanhar ele no início do páreo. A Must Be Happy, ela começou aqui no Cristal, sempre foi tida a vida como muito boa para ganhar a Tríplice Coroa e aqui não correu nada. Foi para o Paraná, pegou a grama e evoluiu uma barbaridade. Vou indicar a ordem 4, 1 e para a terceira eu vou deixar a Etendar, 4, 1 e 3. 4, 1 e 3 para o Matias, e aí começa a reunião 21, 25, que é a principal. Primeiro páreo na milha. E agora eu vou começar com o Francisco Bento. A crava da reunião, a crava do ano, é isso? Não tem erro. Se ele não precisa nem confirmar, se ele correr só um pouco abaixo do que ele fez na estreia, vai ganhar disparado, entendeu? Impressionou a vitória desse Oregon Moon. Ganhou em 81,6, se eu não me engano, mas ganhou muito bem. Então, tem a impressão que a crava, eu acho que a Riva Glória e Gibraltar Channel tem o cara também, vão disputar ali o segundo, mas eu acabei achando que essa Riva Glória pode pegar e fazer a dupla. Marquei a ordem 3 e 1, deixei Gibraltar Channel como terceiro. A ordem é 3, 1 e 4. 3, 1 e 4, Matias.
Também acho que não tem muito o que discutir. Ele é o irmão inteiro do Londomum, né? Ele ganhou os Barros e a égua que fez segundo para ele também vai ser uma égua de categoria, a égua do Márcio Gusso. Para segundo, eu deixei o Gibraltar Chênio e para terceiro, o Heavy Glory. Não tem muito o que falar. 3, 4 e 1. 3, 4 e 1. Antes de eu passar para o Thiago, eu quero dizer que eu vi alguns produtos do Londomum em Bagé nessa segunda e terça-feira e me encantaram. Cabeça bonita, bom aspecto, assim, ó, produz muito bem o Londomum. Acho que vai ser o primeiro Agnes Gold a produzir cavalos de primeira linha no Brasil, Thiago Aidar. Não sei se tu já viu algum filho do Londomum e qual a tua opinião quanto ao que eu estou colocando. Pessoalmente, eu não vi, Rison. Eu vi por imagens, né, que o pessoal compartilhou. Acho que o primeiro nasceu no Aras Anderson, se não me engano. Acho que foi o primeiro que colocou nas redes sociais. Eu não tenho dúvida. É o cavalo que ganhou dos 1.000, a milha. Chegou a correr 2.000, mas a gente sabe que a preferência dele era a milha. Mas o cavalo mostrou muita precocidade e seguiu vencendo. É um cavalo realmente acima da média. E o Agnes Gold dispensa comentários. Eu acho que foi o grande reprodutor aí que foi o divisor de águas, de repente, nesses últimos tempos, não só no Brasil, mas também fora, né? E só um parênteses, né? O Oregon Moon, ele é verrazano, né? Então, ele não é irmão Sim. inteiro, ele é meio irmão do... Eu também fiquei com a mesma ordem. Eu fico com a ordem 3, 4 e 1 para esse páreo. 3, 4 e 1 para o Dr. Thiago Aidar. Chegamos, então, à segunda prova especial, Assembleia Legislativa. E aqui eu vou começar com o Matias e vou perguntar, de cara, 3,5 garante o 100% da Super Tri? Aparentemente é para garantir sem susto, né? Sim. A Amora de Birigui, ela mostrou um padrão diferente nas últimas 2 carreiras dela. Eu acho que é a égua que vai pontear o par aqui. A Pepita Veloz, acredito que fique num plano secundário. A Best Style já deve correr perto delas ali. A Airplant está devendo carreira. Essa Cinnamon, o Bruno tinha uma esperança boa nela, até agora não confirmou o que dela se espera. E contem com a atropelada da Joia Surenha aqui fora para dar essa dupla 3,6. Vai ser a minha ordem. E para a terceira, a Amora de Birigui. 3,61. 3,61. Bento? Eu acho que 3,5 decidem. Eu acho que a Best Style, estando a raia bem seca, eu acho que ela vai ganhar. A diferença certa é a Joia Surenha. E das demais aí, eu acho que a Airplant, quando pega esses páreos duros, ela corre bem. Quando pega aqueles páreos mais mole, ela enrosca, entendeu? Então, eu acho que a Airplant pode ser a terceira aqui. A Amora de Birigui, como o Matias falou, ela melhorou muito. Ela vem 2 vitórias fáceis. Ela largou e tchau, né? Acho que o páreo agora está um pouco mais encorpado, mas ela continua com a sua chance aqui. Marquei a ordem em 3,64. Thiago Aidar? Difícil fugir dessa dupla, né? Só que eu acabei invertendo aqui por 2 motivos. Acho que essa potranca, essa égua, Joia Surinha, vai se dar muito bem na mão do La Roque. Ele é um jockey muito enérgico e ela precisa daquela energia no final. Larga por fora, tem um pouco menos de chance de tomar prejuízos. Por conta disso, eu fiquei com ela, deixei a número 3, Best Style, para segundo. Se a Amora de Birigui não sofrer nenhum rebate por conta das hemorragias, porque mesmo de Lasix, ela vem apresentando um pouco de sangue. Ela deve entrar aí na trifeta. Senão, eu vou ficar com a Airplant também. A Pepita Veloz é uma égua boa, mas ela não corre desde janeiro, né? Teve algum problema sério, né? Então, acho que é o momento da gente esperar esse reaparecimento. Então, 6, 3, 4, é isso? 6, 3 e 4, perfeito. 6, 3, 4 para o Dr. Thiago Aidar. Lembrando que no Jornal do Turf dessa semana, na página 12, tem tudo para você escrever o seu produto no Festival do Grande Prêmio Paraná, dia 7 de dezembro. No dia 13, teremos o Grande Prêmio Sérgio Paiva na Madalena e o Grande Prêmio Pellegrini na Argentina, 19, 20 e 21, o Festival na Fazenda Rio Grande. E no dia 22 de novembro, em São Paulo, na sede do Aras Gentil, o aniversário do Solanir, do Solinha, que fez um clipe na internet com um show do Gaúcho da Fronteira, show de uma cantora de forró e depois uma banda de forró fechando lá a festa no Sola, que transferiu todos os seus animais para o Aras Bagé Horse, o Takashi e 12 éguas, para seguir aí firme na criação, que no início deu aí uns probleminhas.
Terceiro par é o Grande Prêmio Ministério da Agricultura, Grupo 2. Eu vou abrir com o Thiago Aidar dizendo o seguinte. Na última corrida, o Márcio Russo me disse que o Dream Alliance estava 70%. E ele quase ganhou vindo pelo pior terreno, por dentro, para tentar passar pelo Express Moon. Você acredita que agora o Dream Alliance pode derrotar o Express Moon, doutor Thiago Aidar? Acredito que sim. E tem no páreo o Quero Timútil, né? Mas Quem quer ganhar é você, né? Mas vamos lá. A gente, na hora da indicação, tem que separar o coração, né? Da razão com a emoção, né? Mas não tenha dúvida, o cavalo venceu o Grande Prêmio São Paulo, né? Tem categoria, muita. Né? Depois ele teve 2 corridas que ele não foi muito bem, né? O Brasil, e depois ele foi tentar correr os 2.000 metros. O Matias Michelini, né? Depois voltou e voltou muito bem. Acho que a distância dele mesmo é essa, ele gosta de correr na raia de São Paulo. Aquele dia o Express Moon deu a vitória aí em nome do nosso saudoso, né? Do Dr. N, foi muito bonita a vitória. Muita gente ficou extremamente emocionada ali, mas eu acho que agora vai dar a dupla invertida, né? Eu acho que vai dar o Dream Alliance como primeiro nome. Aí, para segundo, eu estou entre o Express Moon e o meu cavalo, né? Eu quero ter multi. Eu acho que é um cavalo que depende um pouco de trem de corrida, ele gosta de uma raia mais seca, então acredito que a dupla vai estar entre os dois. Aquele dia alguma coisa aconteceu com o animal Faz Bem, não temos nenhuma observação aqui, mas ele parou de repente, não tem nenhum indício aqui de hemorragia, então, quer dizer, ficou meio estranha essa corrida, ele chegou muito longe. Mas eu vou ficar com a ordem 1 Dream Alliance, vou ficar com o meu cavalo, o Quero Ter Multi, o número 4 para segundo, e vou deixar o Express Moon como diferença. 1-4-2, Matias. Luizão, eu acho que pela essa última carreira do Dream Alliance, agora vai montado pelo Moreira, que aquela vez quando ele foi montar, ele barrou o coisa para montar o Express Moon, e essa vez ele vai montar o Dream Alliance. Eu acho que o Express Moon, pela última vitória, é o rival certo. O cavalo do Thiago precisa de um trem de carreira para chegar. Aparentemente o Faz Bem vai ir para frente aqui e já deve correr perto o Dream Alliance, Express Moon, já vão correr tudo perto. Do Thiago deve correr quarto ali para vir no final e tentar degolar eles. Mas a minha ordem vai ser 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 para o Matias. Francisco Bento. Eu acho que o Dream Alliance vai ganhar. Né? Eu tenho a impressão que aquela corrida deve ter só fez bem para ele. Eu acho que na realidade ele vai ganhar. Eu confesso que eu fiquei bem em dúvida na marcação da dupla entre o Express Moon e o Quero Ter Multi. Eu achei que a última corrida do Quero Ter Multi ele acabou teve um ritmo desfavorável, o Thiago já falou, e isso acabou na realidade pesando um pouco para ele. Mas o Quero Ter Multi, quando ele faz a corrida dele, ele é um ótimo cavalo e ele chega. Então, eu tenho a impressão que amanhã tem um ritmo, Faz Bem, realmente teve algum problema, não sei o que foi, mas não pode chegar daquela distância, até porque ele, mais ou menos, não chega muito longe do Quero Ter Multi. Eu acho que o Quero Ter Multi é melhor do que ele, mas ele chega próximo ali. Então, eu acho que ele deve fazer uma corrida na frente, e aí pode pegar e ter um ritmo mais tranquilo. O Ribeiro é um ótimo jockey, vai pegar... Eu acho que ele vai se dar bem na montaria do Quero Ter Multi. Mas marquei a ordem 1, 2 e 4, mas pode dar um 4-2 na minha opinião. Eu acho que o Dream Alliance vai ganhar. Marquei a ordem 1, 2, 4. 1, 2, 4 para o Francisco Bento, que vai abrir com a quarta prova. Clássico Presidente João Domingos Sampaio, Liceu Race, 30 mil de garantia de apostas, abertura do PIC 6. E aí, Bento, a questão... Gesto Nobre, vem de parado. Mas se tomar a frente e tirar 2 e 3, como é que fica? Eu acho que o Máximo é ligeiro. Então, eu acho que ele não vai. Pode ser que o Gesto Nobre vai ali na frente e tal, mas o Máximo vai correr junto ali. O próprio MTLD costuma correr na frente. Não é a distância, não é o páreo do MTLD, mas costuma correr na frente. Eu tenho a impressão que ninguém ganha de Rick de Great. Acho esse Rick de Great um ótimo cavalo. Eu acho que, na realidade, ele só fracassou quando ele foi correr o Grande Prêmio Brasil lá, e se a gente pode chamar de fracasso, porque ele chegou a 10 corpos do ganhador e era levado naquele dia com muitas esperanças. Então, tem impressão que ele vai correr aqui, o Gesto Nobre está retornando, o Máximo fez uma ótima corrida na última, pegou bem a distância, até estava no jogo aquele dia, comentei que o Thiago falou, olha, o Máximo tem chance.
né, mesmo na distância. Ele correu bem, então eu acho que o Rick de Great vai ganhar. Dos demais aí, eu acho que o Gesto Nobre, Máximo, como eu falei, e esse Quadnef. A última corrida desse Quadnef foi fraca para mim. Ele, na realidade, acabou chegando relativamente próximo, mas ele foi fraca aquela corrida. Eu acho que ele pode surpreender aqui. Acabei marcando a ordem 2, 5 e 3. 2, 5 e 3, Thiago Aidar. Você tem o Maximal. E você vai atrás do Gesto Nobre ou vai correr segundo ali a 2 corpos? Como é que vai ser a instrução do treinador? Olha, Rizon, esse cavalo não é um cavalo de fácil condução, sabe? Esse cavalo, ele tem um jeito certo de correr, ele é um cavalo que não gosta que o jockey agarre muito na boca, sabe? Ele tem que manter aquele apoio leve, abaixar a mão na linha da cernelha, deixa o cavalo respirar. Você não pode querer agarrar com a mão muito alta e querer controlar muito o ritmo. Eu acho que ao natural ele deve correr segundo, terceiro no máximo ali. Né? Esse cavalo é muito ligeiro, né? O Gesto Nobre, eu não sei como o cavalo não corre desde maio, a gente não sabe como é que ele vai se comportar, né? Até bastante tempo para voltar numa distância longa dessa. Mas é também a característica do cavalo e acredito que não vão querer mudar essa característica dele. Né? O Maximal já vai correr perto, mas a gente tem que abrir o parênteses pelo seguinte, naquele dia, Rizon, o par era extremamente inferior ao que vai correr no sábado, né? Ali, tirando o Scheibitz, que é um cavalo relativamente comum, até agora não mostrou nada, não tinha ninguém mais naquele páreo, né? Tava o Novantani, que até agora é um cavalo sem vitória. E aquele dia ele acabou correndo na frente porque era um páreo vazio, né? Mas agora muda completamente. O Rick de Great, na minha opinião, em categoria, é o cavalo de maior categoria do páreo. Ele estava, inclusive, inscrito de parelha com o Quero Temútil no Grande Prêmio, só para não correr um contra o outro, nós resolvemos da equipe colocá-lo, dividir, né, colocar o Rick de Great, que está reaparecendo na distância mais longa, e manter o Quero Temútil nos 2 e 4. Acredito que o páreo vai estar, na minha opinião, a força destacada é o Rick de Great. Eu acho que ele ganha o páreo, eu vou marcar o Maximal para segundo e vou deixar o Gesto Nobre como terceiro nome. Minha ordem fica 2, 6 e 5. 2, 6 e 5, Matias? Também acho que o Rick de Great é força em conteste pelo aquele terceiro que ele fez do São Paulo. Ali é um corpo do Dream Alliance que a gente está indicando no outro par. O Gesto Nobre a gente não sabe como é que ele reaparece, que nem o Thiago falou, mas ele é um cavalo que já ganhou prova clássica, tem que respeitar. E o do Thiago, por categoria dos outros aqui, eu acho que ele se destaca. Eu acho que essa ordem 2, 5 e meia tem destaque. E para quarto lugar, o Quadnef ficou devendo uma boa carreira. Esse Novantani até agora não ganhou, mas ele pode correr bem num páreo desse aqui, que não vai ser um páreo que vai sair mexido, ele pode se colocar bem. Mas a minha ordem é 2, 5 meia. 2, 5, meia para o Matias. Esse é o Turf em Alto Estilo, indicações para a Cidade Jardim, corridas nesse sábado, 15 de novembro. O primeiro par é um paro extra, 13 horas e 15 minutos. É uma prova patrocinada, extraordinária, leilão internacional da TBS. Chegamos à quinta prova, Grande Prêmio Proclamação da República, grupo 2, já foi grupo 1 no passado, em 1.000 metros na grama. E eu vou começar agora com o Matias. Rizon, esse é um páreo bem bonito, onde reaparece a Pilcarina, que ela teve um probleminha, parou para reparos e o Bruno falou que ela está bem. O Coran é o cavalo do páreo. Ele ganhou a última carreira. O Obvolsley agora vai com o Moreira de volta, vai largar lá por fora, vai tentar imprimir o ritmo. A Prata do Iguaçu é muito ligeira aqui por dentro. O Belo Horizontino é o cavalo de chegada certa no páreo, vai correr quietinho para uma atropelada. Onde o páreo sair muito ligeiro, o Belo Horizontino vai se apresentar. Eu vou acabar indicando a Pilcarina pela categoria. Para segundo, eu vou deixar o Coran. E para terceiro, o Obvolsley. 4, 3 e meia. 4, 3 e meia. Thiago. Rizon, bom, esse é um páreo bem diferente do que o Belo Horizontino correu na última, né? Na penúltima a apresentação, que ele venceu o Coran e o Obvolsley, ele foi muito favorecido por uma briga, não digo suicida, mas houve um trem de corrida que favoreceu muito ele. O Hélio Henrique montou 100% aquele dia, ele foi um príncipe na condução,
deu aquela atropelada milimétrica. Mas naquele páreo, o Coran ainda estava naquele processo de readaptação aos 1000, né? Ele vinha descendo de distância e estava naquele processo de readaptação. Na última, ele já mostrou que está super bem readaptado aos 1000, né? Aquele dia choveu, na semana, o partidor foi colocado por fora. As corridas boas do Belo Horizontino sempre foram numa raia muito seca. Né? Aquele dia não foi uma corrida típica, ele ficou meio ali sem passagem, já foi mexido muito cedo. Agora, como nós temos Piucarina, Prata do Iguaçu, que nas últimas 3 acabou não mostrando muita ligeireza, mas é um cavalo ligeiro. Né? Se a gente conseguir ter um ritmo ligeiro, vai favorecer o Belo Horizontino. Acredito que entre os 3 primeiros ele vai chegar. Eu vou ficar de novo com a ordem. Coran, eu vou deixar Obviously e Belo Horizontino como terceiro nome, mas respeitando muito a Piucarina. Só não coloquei a Piucarina na trifeta, porque ela está descendo da milha, né? E não corre desde maio e vem descendo de uma milha. Às vezes, num primeiro momento, o animal não vai correr tão bem, pode ser que corra melhor numa segunda apresentação. Então, a minha ordem ficou 3, 6 e 2. Bento? Olha, basicamente o Thiago e o Matheus já falaram, né? Mas eu acho que mesmo na redução, a Piucarina é uma égua de categoria. Desde a estreia, ela sempre mostrou que ser diferente. Eu sei que a equipe do Bruno lá levava até ela em altíssima conta. As corridas dela, mesmo que quando ela não ganhou, ou que ela não fez, ela chegou nessa última corrida na milha, que deram uma parada. Ela entrou 12º na reta, chegou a 5 copos do Mr. Man, mas chegou em 93. Então, eu tenho a impressão que ela tem muita categoria aqui, pode ganhar do Coran. Concordo com o Thiago que o Coran é o cavalo do páreo. Talvez o Placê, ou a coisa mais certa é o Coran. Porque ele corre a distância, ele conhece a distância, o Coran chega sempre nesse tempo aí. Então, o Coran não dá para tirar, mas eu vou arriscar a marcação da Piucarina. O óbvio, eu acho que é um cavalo inferior ao Coran, muito embora é um potro, vai de Moreira e chega próximo dele. Então, sabe como é que é, né? Às vezes essa diferença aí o Moreira tira. Então, mas eu marquei a ordem 4, 3 e meia, e eu acho que o Belo Horizontino, ele está muito bem. Depois que ele pegou e ganhou aquela corrida em 1.200, que até foi com o Moreira, se eu não me engano, ele ganhou espetacularmente. Não tem passo, isso, aquilo, tal, e aquela direção que o Leandro Henrique disse que o Thiago falou, realmente foi muito bom, e ele se aproveitou da briga dos dois lá, entre acho que foi o Aparecido aquele dia com o Moreira, e ele ficou apoiadinho ali, e no final passou. Eu só tenho a impressão que o tempo do Belo Horizontino é inferior ao dos outros dois, né? Se a gente olhar na última comparação, a gente vai ver que mesmo numa raia pesada, embora o Belo Horizontino tenha melhorado o tempo dele, você vê que ele melhorou o tempo e perdeu dos outros dois. Então, eu acho que é por aí. Mas o Belo Horizontino, eu acho que é um animal muito bom e que evoluiu muito, né? Então, eu acho que ele aqui. Claro, não falei do Prata do Iguaçu, que vai na baliza 1. O Prata é muito ligeiro e pode pegar e dar sair violento lá. Acho que o Ganger e o X-Ray estão um pouco abaixo. Mas marquei essa ordem. Marquei a Piucarina, achando que ela pode, na realidade, confirmar essa corrida aqui. Coran e o meia dúzia Ópio Bisolo. 4, 3, 6 para o Bento e o 2, Belo Horizontino, para a 4ª colocação. Vamos virar o programa. 7ª prova, Grande Prêmio de Ana, Grupo 1. 3ª prova da quadra para a Coroa de Potrancas. Sexta. Tu pulou a sexta. Eu pulei a sexta? Eu consegui fazer isso? Não. Consegui. O programa não tem sexto. Me deram um programa que pula para o 7º. Que beleza, hein? Pô, vou te contar. Não, essa Cleuce, só matando a Cleuce do Jockey Clube. Vamos pegar aqui o 6º páreo. É sério, olha aqui, ó. Último programa aqui, ó. 5º páreo, e aí vira para o 7º. Aí o cara não joga no 6º, né? Aí fica difícil. Mas tudo bem. 6º páreo, Grande Prêmio Conde Silvio Álvares Penteado, Grupo 2. Nós temos aqui 7 animais, sendo 5 do Emerson Garcia. E eu começo agora com o Thiago Aidar. Thiago.
Oi, Rison. Olha, aqui eu vou ficar com a indicação da número 3, Mindset, por mais que ela tenha perdido da Jipoia e Diana Ross na última, a gente tem que respeitar o pedigree, tudo. A égua é irmã da quem louva, né? Não sei por que, talvez a grama não estando tão leve aquele dia, ter corrido abaixo, ela atropelou talvez um pouco tarde, enfim. Eu ainda vou insistir um pouco com ela, eu gosto muito dessa égua, eu acho que ela é uma égua de grande categoria. Vou ficar com a marcação da Jipoia, que mostrou grandes evoluções como segundo nome, e a diferença para mim vai ficar novamente a Diana Ross, tá? Então a minha ordem ficou 3 Mindset, número 1 Jipoia, e a Diana Ross, número 5, como terceiro nome. 3-1-5, Bento. Olha, eu acompanho o Thiago. Eu acho que a última corrida da Mindset não valeu. Ela estava muito brava. O próprio Domingos fez uma declaração dessa. Ela correu contrariada ao páreo inteiro. Eu olhei bem depois a reta, porque eu tinha jogado e marcado a Diana Ross, mas a gente olha todos os animais. E a Mindset, ela na realidade teve um páreo muito contrário. São 200 metros a mais. Agora o Domingos conhece melhor ela. Eu sei que na realidade eles fizeram lá um trabalho, mudaram, acho que alguma coisa lá para ver se consegue correr ela mais mansa. E ela é uma ótima potranca. Ela já ganhou da Diana Ross, que eu acho que é a diferença natural aqui. Ela já tem vitória sobre a Diana Ross. E eu acho que ela pode se desforrar da Diana Ross. Eu continuo achando que a Diana Ross é a diferença natural. A Jipoia teve aquela corrida favorável que ela foi para frente e todo mundo ficou atrás. Não, ela está parando e ela está lá na ducha até agora, não parou. Então ela continua com chance. E a Bubble Gold também uma égua agora que já melhorou muito. Ela vinha de vitória, fez uma boa corrida. Mas eu tenho a impressão que a Mindset pode se desforrar aqui da Diana Ross, que ela perdeu na última, e ganhar o páreo. Marquei a ordem 3, 5 e 4. 3, 5 e 4 para o Francisco Bento. Matias? Rison, pela última carreira da Diana Ross, o Aparecido não conhecia bem ela aquele dia. Foi uma carreira de chorar, a carreira que o Aparecido perdeu com ela. E a carreira do Rio de Janeiro dela foi muito boa, correndo contra a égua do Araras. Eu vou marcar a Diana Ross. A Mindset, vocês já falaram bem dela, ele manda Queen Louva, tudo tem que respeitar. A Jipoia vai ter um páreo favorável novamente. Aparentemente, ninguém vai dar em cima dela aqui no começo. Pode ser que a Bubble Gold já corra perto dela, porque senão ela vai tirar 2 e 3 de novo e vai dar um calor em todo mundo. Mas acabei indicando a Diana Ross. Para a segunda, eu vou deixar a Bubble Gold e para a terceira, a Mindset. Mas quem quiser passar nesse páreo no Pick 6, tem que encostar a Jipoia junto, porque daqui a pouco prega uma peça e ganha lá pau a pau. A minha ordem vai ser 5, 4, 13 e 1, Rison. 5, 4, 3 e 1 para o Matias. Esse é o Turfing Autoestima, indicações para o Cristal, com um convidado especial hoje, o ilustríssimo Dr. Thiago Aidar. Chegamos à 7ª prova, Grande Prêmio de Ana, Grupo 1. Agora sim, terceira prova da 4 por de Potrancas. Começa com o Francisco Bento. Bento, eu pensei esse páreo e vi que tem um problema para veio desta feita. A número 7, Olympic Puma. E aonde tem Olympic Puma e veio, favorece a Samba do Iguaçu com o João Moreira. Eu estou certo ou estou errado? Olha, Rison, eu já vi esse páreo de várias maneiras, entendeu? Exatamente do jeito que você falou, porque a vitória dessa Olympic Puma impressionou. Ela ganhou muito fácil e ela meteu um tempasso aquele dia e sem correr. Então, agora, é um pouco mais de distância, mas tem a impressão que ela pode pegar bem a distância. É alfa, quanto mais distância, melhor. Então, acho que não deve ter problema. E mãe Galileu. Então não deve ter problema em relação a isso e pode realmente prejudicar a corrida da Veio. Agora, a Veio é uma potranca grande, é uma potrancaça, né, para poder dizer a verdade. Eu tenho impressão que, às vezes, pode acontecer o seguinte: a Veio larga na baliza 1. Se ela largasse mais por fora, talvez eu temesse mais, mas eu tenho a impressão que a Veio vai largar, encostar na cerca, vai respirar, e quem for atrás da Veio vai quebrar. Eu tenho a impressão que, mesmo com 200 metros a mais, ela pode ganhar. É claro que a grande diferença para mim é a Samba do Iguaçu,
João Moreira, vai correr. Agora, precisa ver o seguinte, a Sâmara do Iguaçu é uma égua menor. Precisa ver se ela vai pegar esses 200 metros a mais, se corre muito próximo também, se vai ter aquele apetite final. Acho que entre as duas decidem, mas eu ainda fui com a Veio. Eu acho que a Veio pode ganhar esse páreo, e eu acho que a perigosa aqui, que eu acho que vai correr muito nesse páreo, nessa distância, é a Perfect Plastic. Essa vai correr mais acomodada, e caso esteja essa briga que a gente está imaginando, alguém em cima da Veio e tal, pode vir a Sâmara do Iguaçu, mas pode vir a Perfect Plastic. Eu acho que o páreo está por aí. É claro que tem ótimas potrancas, a Olympic Puma é uma delas, Orange Riviera correu bem, mas é inferior às outras, DACA a mesma coisa, essa outra Secret de Iguaçu eu acho que vai também bem na distância, mas resumindo, eu acho que o páreo decide entre 1 e 4, mas fui com a Veio. Veio o Sâmara do Iguaçu e a diferença para mim certa é Perfect Plastic. Marquei a ordem 1, 4 e 9. 1, 4 e 9, Matias. Eu acabei invertendo a ordem do Bento. Eu acho que a Olympic Pluma vai ir para cima da Veio. Pode favorecer a Sâmara do Iguaçu, que aquele dia já teve que sair em cima dela. E agora com Moreira, a gente tem que respeitar mais ainda. A Secret do Iguaçu, eles sempre gostam dela. Diz que ela trabalha muito bem. Ela vai ser a chegada certa aqui também. A Perfect Plastic, nem o Bento falou, ela pegou e apertou a Odalisca, né? A Odalisca é tida como a potranca de exceção do Esteves, né? Então, tem que respeitar. A número 3 DACA, ela é chegada certa. É uma boa potranca. Essa Hello Aflit, eu acho que ela corre muito mais na areia. Estão fazendo outro teste com ela aqui de novo. Mas eu acabei indicando a Sâmara do Iguaçu. Para a segunda, eu vou deixar a Veio número 1. Para a terceira, eu vou deixar a Perfect Plastic. E para a quarta, a Secret do Iguaçu. 4, 1, 9, 11. Tiago Aidar, concorda com os catedráticos? Para não errar, botas do Paraná que passa. Qualquer ordem, né, Rizon? É verdade. Eles falaram muito bem, né? Ambos descreveram detalhadamente. Eu não vou me estender muito, mas é difícil, né? Porque as potrancas são sempre nos mínimos detalhes, né? Diferença de meio corpo, diferença de cabeça. Então é um pouco da sorte, né? Do percurso. Essa potranca Orange Riviera, a gente fala, 390 quilos, vamos ver o peso dela, se vai sentir viagem, qualquer coisa, mas ela corre muito bem, mesmo assim, essa questão de peso para ela não muda nada. A Veio, ela, na minha opinião, de categoria, era um pouco superior à turma, mas como vocês falaram, ela pode sofrer um prejuízo aí com relação ao Olympic Puma, caso dê em cima dela, né? Eu vou ficar com a marcação da Sâmara do Iguaçu por causa disso. Vou deixar a Veio para segundo. Vou marcar Perfect Plastic, que eu acho que por ser filha do Goldkovic, com o aumento da distância, ela vai melhorar, vai chegar brigando, pode chegar bem junto, por sinal. E como quarto nome, Orange Riviera. Eu fiquei com, então, 4, 1, 9 e 2 para esse páreo. 4, 1, 9 e 2 para o Dr. Tiago Aidar. Vamos chegar à oitava prova, é o Grande Prêmio Derby Paulista, Grupo 1, terceira prova da quadra para a coroa de produtos. Lembrando que nos dias 26 e 27, quarta e quinta-feira, teremos um leilão de reprodução da PPS. E agora eu começo com o Matias. Matias, Mozart Music, o dia que o Express Moon ganhou 3 segundos melhor que o Express Moon. E desde então a equipe do Moema pretende levar o Express Moon para correr o Pellegrini, quando eu imaginava que o Mozart Music também poderia estar nesse pallet, juntamente com o Bataille e com o próprio Express Moon, para correr o Pellegrini. Qual é a tua indicação? Vamos lá. Rizon, foi de impressionar o que o Mozart Music fez na última carreira. Mostrou um padrão acima de corrida que impressionou. E eu acho que com 400 metros a mais vai favorecer muito ele. Esse Havana Cigar, se a gente olhar a carreira aquele dia do Rio, excelente, né? O Aparecido vinha brigando com ele por dentro ali, e ele perdeu pro Zuka Baby e perdeu pro Star do Iguaçu, né? E se deixa ele ir, eu não sei não se ele não ia incomodar o par aquele dia.
Aliás, Estado do Iguaçu vendido para os Estados Unidos. O Thiago tem o Tiradentes, que mostrou um padrão de carreira bom e foi preparado para o derby. O Ocupan é sempre levado, era pule de devolução no Paraná, não confirmou. O Terapeuta é um bom potro. Esse Humble Hero aqui, ele ganhou um par aquele dia onde a Route do Iguaçu era favorita e ele despediu. O Márcio está tentando fazer uma inscrição dele na grama. Esse Terteboro, a última carreira, não animou. O Tyson, o pulo é grande, mas ele ganhou muito bem aquele dia. E eles têm pretensões boas com o Tyson. O Indiana Star vai agora montado pelo Moreira, a baliza é ingrata, mas ele é o potro da carreira. E esse René Magrife, o jeito que ele ganhou aquele dia, ele largou mal, fez as curvas por fora. Quando o Bispo passou com ele passou como se os outros tivessem parado. Mas a minha ordem nesse páreo vai ser o Mozart Music. Para segundo, eu vou deixar o número 5, Havana Cigar. Para terceiro, o Indiana Star. E para quarto lugar, eu vou deixar o do Thiago, Tiradentes. Então, 4, 5, 14, 12 Isso. para o Matias. Thiago Aidar, Tiradentes. A corrida é dia 15 de novembro, né? 21 de abril, né? Mas pode acontecer alguma coisa. Olha, Rizzo, a gente fez esse ponto, desde que vou falar um pouco dele, desde que ele chegou no Jockey, quando ele chegou para ser domado, eu falei, puta, esse é o ponto para a gente correr o derby. Que ele já, quando chegou, já mostrou que era um ponto diferente, ia ser um ponto da distância. Ele tem todo o biotipo, todo o perfil. Por isso que eu me animei em fazer, entre aspas, aquela loucura de pular de 1.400 na grama em pouco tempo para 2.200 na areia, mas eu tinha certeza que ele ia se apresentar muito bem. A vitória foi uma grata surpresa, mas a ideia também, eu não estava com tanta expectativa. Eu falei, não, por mais que ele não ganhe, o projeto é o derby de qualquer jeito. Se ele fizer segundo, terceiro, o projeto é o derby da mesma forma. E ele venceu, mostrou muita garra, mostrou muito coração, porque ele levou ataque o tempo todo e se defendeu. Um certo momento foi dominado pelo Loyalty, mas voltou. Tudo bem que tinha a diferença de peso por ser potro, mas ele mostrou muito coração com pouco trabalho, né? Agora ele está no ponto, ele está tinindo, é um páreo mexido, ele é um cavalo espontâneo. Acredito que o Terteboro vai correr mais acomodado. Eu já conversei um pouco com o Vitor Barbosa sobre isso, claro, para não irem os dois pontos para frente, né? Então, provavelmente, o Tiradentes seja um ponto que vai para frente, mas nós temos o Indiana Star também, que é um ponto muito ligeiro, né? Temos outros pontos ligeiros aqui, mas eu acredito que ele já vai correr o segundo, terceiro, viu, Rizão? O caso parecido com o dele, mas aconteceu na pista de grama, foi o Mozart Music, que também subiu de uma vitória em 1.400 direto para 2.400, né? Então, é um ponto que mostrou extrema categoria. Ele é irmão do Dídimo, né? Campeão do Brasil, irmão da Lavien Rose, vencedora do Osaf, tem pedigree de sobra para chegar. Eu acho a força do páreo, né? Eu acho a força do páreo. Eu vou ficar com a marcação do Mozart Music, por ele ter mostrado essa categoria esse dia. Ele mostrou que é um potro diferenciado. Vou ficar com o meu ponto para segundo, Tiradentes. Vou deixar como segundo nome. E eu gostei demais dessa corrida do Havana Cigar no Rio, né? Se esse potro não sentiu a questão da viagem por ter sido menos de 30 dias do páreo, ele vai chegar junto também. Tá? Então, eu fiquei com essa ordem. Mozart Music 4, deixei o meu potro Tiradentes, número 12, como segundo nome, marquei a Havana Cigar para terceiro, e muito cuidado com esse potro Humble Hero do Estúdio Greco. O Márcio Gusso, quando traz, a gente sabe, ele traz os animais muito bem. É um potro que venceu uma égua muito boa, que é a Força Viva, né? Filho de Drosselmayer, uma mãe Tiger Reed, quer dizer, a distância não vai ser problema. Eu fiquei com ele como quarto nome, número 7. 4, 12, 5, 7 para o Thiago Aidar. Francisco Bento Neto. Olha, a vitória do Mozart Music impressionou, né? Porque quando o Domingos mexeu nele ali nos 400, que ele começou a arrancar, não teve. Tudo bem que aquele dia a corrida do Terteboro com o Indiana Star foi uma corrida meio, né? Um correndo, matando o outro e tal, e isso acabou favorecendo.
Mas como o páreo é muito cheio e acho que vai ter um ritmo ligeiro no páreo, eu acho que ele vai correr da mesma maneira, ali, oitavo, nono e tal, e eu acho que ele vai se apresentar. A filiação dele, não precisa dizer nada, né? E Goldkovic adora essa distância, uma grama, então tem impressão, o pulo dos 1.400 para os 2.400, ele pegou muito bem a distância. Então, eu acho que quem quiser ganhar, tem que ganhar dele. Agora, impressionou muito a corrida do Havana Sigar. Eu concordo com o Thiago quando ele disse, precisa ver se ele não vai sentir essa viagem, ele não é um cavalo grande, lá no Rio eu já tinha perdido alguma coisa em torno de uns 5 quilos lá, precisa ver como é que ele volta, para um cavalo que é relativamente médio, né, um cavalo pequeno, isso pode atrapalhar. Mas a corrida dele foi impressionante. O Aparecido brigou com o cavalo, basicamente lá, sei lá, 600 metros lá na curva inteira com o cavalo querendo ir, ele não deixou, e o cavalo daí você entrou na reta e falou, bom, esse aí morreu nada, ele por dentro, ele reagiu, ele chegou a um corpo aquele dia lá, e eu não sei não, como o Matias disse, se ele na realidade deixa o cavalo ir, eu não sei se não contrariar ele, se os outros pegariam ele, viu? A corrida dele foi uma corrida muito boa. Eu só temo esse problema. Eu acho que ele é a diferença certa aqui. Agora, quem eu acho que vai fazer uma grande corrida, mesmo pegando uma baliza ruim, é o cavalo do Moreira, o Indiano Star, do Lucas Quintana. Esse cavalo, na última corrida, também não gostei da direção do Viana, tinha gostado menos ainda da direção do Ribeiro na anterior, porque ele ganhou do Terteboro de galope. Ele não foi... o tempo foi ruim. Ele ganhou de galope, ele não tomou conhecimento. Se ele pegasse uma baliza de dentro, eu diria que a diferença certíssima aqui. Agora, são muitos animais de qualidade. O Tiradentes do Thiago é um cavalo que você vê que ele tem o biotipo do cavalo que vai correr distância, né? E essa corrida dos 2.200, para ele, só pode ter feito bem para ele. Ele vai na grama e vai melhorar. A filiação dele, para mim, é muito mais grama do que areia. E o cavalo ganhou e mostrou coração. Porque o Loyalty já é um cavalo experimentado. Tudo bem, eu não gosto do Loyalty na distância, mas o Loyalty é um cavalo experimentado, de boa qualidade. E o Loyalty passou por ele não se entregou, reacionou. E aí sim, uma direção muito boa do Ribeiro também. Ribeiro aplicou um partidozinho lá no final, mas um partido, na minha opinião, lícito. O pessoal andou reclamando lá no jogo, mas para mim um partido totalmente lícito, sem nenhum problema. Então acho que ele tem muita chance aqui. E como bem falou o Thiago, Rumble Hero, cuidado com esse animal. Márcio Busso sempre levou esse animal desde a estreia. Quando ele estreou em São Paulo, ele era, acho que, o favorito até daquele páreo. Ele teve um problema na curva, praticamente abandonou o páreo, veio depois na seguinte, ganhou, foi no Paraná, ganhou, ou seja, ele só vem melhorando. Na última corrida, ele ganhou da Força Viva. A Força Viva não é a mesma égua na areia, não pareceu, ela correu muito aquele dia, e o Rumble Hero... Descontou no final, no final. E o Rumble Hero, para mim, é de grama. Então, acho que esse é um cavalo para ficar de olho. Mas tem muitos, não podemos ficar falando todos, né? Tem muitos aqui com possibilidades. O próprio Ocupan é um cavalo que, na realidade, é aquele cavalo que pega o páreo fraco, não ganha, mas pega o páreo forte, chega. Então, ele chega sempre, né? Em qualquer enturmação. E acho que o Terteboro vai correr melhor, porque aquela corrida dele foi ruim, né, na minha opinião, mas é um cavalo também de distância, ele tem todo o biotipo de cavalo de distância, e que a gente, só para não deixar de falar, que eu acho que pode fazer uma corrida boa, esse objeto final. Esse objeto final, desde a estreia ele era tido em altíssima conta, a última corrida dele, ele acabou ganhando, é claro, são páreos infinitamente inferiores ao que ele vai correr, mas é um cavalo que pode pegar bem a distância. Mas acredito que, para quem quiser ganhar, tem que ganhar do Mozart Music. Deixei a Havana Sigar como diferença 4 e 5, e dos demais marquei Indiana Star e deixei para quarto Rumble Hero. Marquei a ordem 4, 5, 14 e 7. Antes de passar para o Thiago Aidar, para fechar a abertura da última prova, vocês falaram num monte de cavalos e não falaram num que me impressionou muito em sua estreia. Ele passou pela Olympic Puma como quis. René Magritte. Acho que é uma pulha alta e tem que ser levada no pique de todo mundo. Porque o proprietário já ganhou um derby, o argentino, eu também.
Aliás, foi o único proprietário brasileiro a vencer o derby argentino, eu também, João Boyajian, e ele me impressionou muito, muito, muito mesmo na estreia. Thiago Aidar, primeiro páreo, a grande barbada da reunião, Oregon Moon. E no fechamento, a grande barbada, Forexport, que o páreo está mais fraco que o último que ele ganhou. Concordo, mas eu acredito que esse cavalo Mipo pode pregar uma peça no Forexport dessa vez, viu, Rizão? Uhum. Aquele dia, você veja, no mês 8, ele correu a primeira vez voltando do Rio de Janeiro, ele venceu Quintilhon e Henri Dange para o bem mais fraco. Nessa última, ele corria quarto numa grama mais pesada, ele entrou segundo para o Forexport a 2 corpos somente. Se ele deu uma melhorada, o que em teoria parece que a tendência dele é ter dado uma melhorada, ele pode pregar uma peça para cima do Forexport. Mas eu não vou mudar a ordem, eu segui marcando o Forexport como primeiro nome, mas quis citar, porque se de repente o Forexport der uma falhadinha, é o Mipo que vai vencer. Então eu fiquei com essa ordem, eu fiquei com o número 2, fiquei com o Forexport para primeiro, deixei o Mipo número 7 como segundo nome, e para terceiro, tá dura a marcação aqui, viu? Eu quebrei a cabeça aqui para marcar o terceiro, mas acabei marcando esse cavalo No Problem, um pouco mais pela questão da evolução. Ele vem de 2 vitórias a fio, então ele pode se apresentar no final. Então eu fiquei com ele para terceiro. 273 para o Thiago Aidar. Eu quero lembrar que naquele dia o Mipo dominou nos últimos metros o Rafa do Iguaçu, que o Rafa do Iguaçu foi brigar com o Loyalty, que não tinha nada a ver na carreira. Se o Rafa do Iguaçu não tivesse brigado, ele teria entrado segundo para o Forexport, na minha visão. Concorda, Matias? Concordo. E o pessoal do Iguaçu também concorda contigo aquele dia. Eles achavam que ele ia correr muito melhor aquele dia, e foi uma direção meio infeliz aquele dia do Aparecido. Eu acho que essa dupla tem destaque, Rizão. O Mipo, quando o Thiago falou, ele ganhou com 62 aquele dia, quando ele estreou aqui, e ele cruzou por cima dos outros como os outros tivessem parado aquele dia, o par do Quintilhon. Evolução certa do par é ele. O Forexport, ele também passou de viagem aquele dia. Eu acho que ele é uma boa opção de cravação. Acho que é uma dupla boa aqui para cravar no betting. Eu acho que essa 2-7 vai dar. Como terceiro nome, o Thiago também falou, é um páreo bem aberto. Mas eu acabei indo com o Global Attraction. Acho que tem possibilidades, mas para trifeta e quadrifeta é um páreo aberto. A minha ordem é 2-7-1. 2-7-1, Francisco Bento. Olha, eu acho que o Forexport, ele tinha ido para o Rio, voltou para São Paulo. Aquela corrida que ele fez lá na seletiva do Latino foi muito boa. Eu também acho que ele deve ter melhorado. Concordo com o Thiago que se ele tiver um adversário aqui, é o Mipo. Né? O Mipo sempre foi um bom cavalo desde a estreia. E é um daqueles cavalos que a gente fala, às vezes a filiação engana, porque ele é filho da Mizuki. E a Mizuki era uma craque na areia. Desde a estreia eu tenho falado, esse cavalo é melhor na grama. Ele ganhou um páreo aqui uma vez na areia, acho que ele ganhou na areia um páreo. Foi uma dureza, entendeu? Então, ele é um cavalo de grama. Eu acho que ele é a diferença certa, acho que ele tem chance sim de ganhar, mas eu acho que o Forexport também deve ter melhorado. Acho que o Forexport nunca teve no estado que ele está. O Forexport sempre foi um cavalo, desde a estreia, tido como muito bom, ganhou páreos bons, chegou em páreos encorpados e tal, mas ele oscilava. E nas últimas corridas do Forexport, ele tem chegado sempre. Né? Já visto aqui que no páreo do Albataí, na seletiva aqui em São Paulo, na NPC, não era seletiva, na NPC, ele chegou a 5 corpos do Albataí. Né, chegando na frente da Night of Rose e outros. Então, acho que o Forexport vai ganhar o páreo. Mipo é a diferença certa, e concordo com o Thiago quando ele diz que o No Problem também eu acho que é o cavalo que está em evolução. A última corrida do No Problem me impressionou, porque normalmente o No Problem, quando ia para a milha, ele não ia bem. Se olhar as corridas anteriores, até 1.500 ele ia, e quando ia 1.600 não ia. E ele correu bem e ganhou bem. Então, acho que ele pode ser aqui um terceiro nome aqui, mas terceiro. Eu acho que a dupla 2 e 7 tem algum destaque. Dos demais, o Global Attraction tem chance, mas eu acho que quem pode fazer uma boa corrida é esse número 8, Eyes of Gold. Pode fazer uma boa corrida aqui, mas para terceiro ou quarto. Marquei a ordem 2-7-3. 2-7-3 para o Francisco Bento,
fechando as indicações do Derby Paulista. Tem uma historinha do Forexport. Todo cavalo tem uma historinha. O Forexport começou no Cristal com o treinador Newton Pires. E trabalhava mal, Thiago Aidar. Mal, matungo máximo. Verdade. E de cara, o HIR nunca faz isso, colocou ele no leilão. E o Maria Aparecida comprou, se não me engano, por 2.000 de parcela, algo parecido, 2.200 de parcela, sem ter sido testado na pista de grama. E aí ele já mostrou um padrão melhor, já acho que estreou com vitória num primeiro par, eu tirei inclusive a fotografia junto com o Emerson, estava em São Paulo. Ganhou na estreia na grama. Exatamente. E ele se transformou num cavalo bom. Foi a mesma coisa. O HR vendeu o Leica Trojan, que depois se transformou num bom milheiro também. Existem estudos que é muito bom você comprar cavalos, porque eles melhoram, né? Figueira do Lago, TNT antigamente, né? HIR. Então, tem um outro que corre também essa semana, que também foi descartado pelo Legacy. O Coran foi descartado pelo Legacy. Sim, foi devolvido. Devolvido no leilão. São coisas que acontecem, né? Mas o Coran realmente tem seus problemas, né? Tem problemas, senão o Coran seria um mandrake da vida, né? E pelos problemas que ele tem, ele é o Coran, né? Como lá atrás o HIR comprou o Lionel The Best, devolveu, e o Cid Campelo comprou do Palmeirini posteriormente o cavalo por uma soma menor que do leilão e acabou ganhando o GP Paraná com a farda do Cid Campelo. E hoje o Lionel The Best entra quarto em 4 na Madalena, no páreo de Porão. São coisas, histórias de cavalos que, se a gente for contar aqui, a gente vira à noite. Thiago Aidar, as tuas melhores corridas para sábado. O que tu estudou? Quais são? Vai indicar uma acumulada? Quais são as barbadas que tu acha para sábado? Você diz dos meus cavalos ou no geral? Não, dos teus não. Você marca o que você achar as melhores corridas de sábado para você. Olha, eu vou ficar... Bom, o paro de abertura, acho que todo mundo vai marcar, né? Sim, Oregon Moon. Oregon Moon. Perfeito. São quantos, Rizon, que a gente tem que marcar? Quantos tu quiser, 2, 3. Vamos marcar 3 para fazer uma trinca, né? Certo. Depois Vamos ver aqui. Fica com o Dream Alliance, o terceiro páreo 1. Terceiro páreo número 1, Dream Alliance. E fecha no Forexport, último páreo, número 2. Último páreo, nono páreo 2. Primeiro 3, terceiro 1, nono 2, para o Thiago Aidar. Matias? Concordo em gênero, número e grau com o Thiago Aidar. Não vai marcar mais nada? É as mesmas 3? Rizon, eu acho que uma pole boa, vai ser no sétimo páreo, a Summer do Iguaçu. Fora as do Thiago, a Summer do Iguaçu, sétimo páreo 4. Ok, Matias assina nas 3 do Thiago e sétimo 4. Bento? Bom, para não falar que vai ficar tudo igual, senão vai ficar muito complicado, porque eu tinha marcado os mesmos 3, aí não vai dar certo, entendeu? Certo. Então vou acrescentar quarto 2, Rick the Great. Quarto 2, Rick the Great. Portanto, a acumulada da Ilustre Mesa é primeiro 3, Oregon Moon, terceiro 1, Dream Alliance, quarto 2, Rick the Great, sétimo 4, Summer do Iguaçu e nono 2, Forexport. Façam em 2-10, 2-5, 3-5, 4-5, 5 no duro, ou 2-10, 3-10, 4-10, 10 no duro, e no placê, o 5 no duro. Fala, Matias. O placê, eu acho que no placê a gente não vai sofrer nessa acumulada. Não vai sofrer. É verdade. Então, repetindo, primeiro 3, terceiro 1, quarto 2, sétimo 4, nono o 2. Vou começar agradecendo ao Thiago Aidar. Já nos conhecemos há um bom tempo, a gente sabe do teu potencial, não só como veterinário, como também treinador, mas como também no diálogo, no conversar. Você é bem lúcido, fala muito bem. Muito obrigado pela participação pela primeira vez, primeira de muitas. Obrigado, Rizon. Um prazer estar com todos na mesa aqui. Bento, Matias, fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço as suas palavras de elogio. E gostaria de fazer um agradecimento geral a todo o pessoal de Porto Alegre. Esse final de semana tivemos ali no Festival do Bento, o pessoal do Sul. Fui extremamente bem recebido. Acabei não tirando foto tua, né? Não tiramos, mas
mas não tem problema, Rizão, fica para uma próxima. Queria dar os parabéns ao presidente Gil Irala, a todo o pessoal da organização do Jockey Clube do Cristal. O hipódromo estava muito bonito, a festa estava excelente. Então, fica um abraço a todos que me receberam lá no Sul. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Carlos Matias Reis, antes de encerrar o programa, por que o apelido que eu só fiquei sabendo hoje de Cat? Isso aí, tu sabe que foi o Leão que botou, porque no grupo do pessoal lá, por causa do sobrenome Reis. Aí, por causa do ketchup, não tem nada a ver com besteira. Ketchup Reis! Tá bom, eu queria que tu contasse pro público o porquê, né? Então tá, então o Cat é Cat K-E-T, não é Cat de gatinho, C-A-T. Claro. É o Cat de ketchup. Tá bom. Isso mesmo. Ok. Bento, obrigado, Bento, pela participação. Esse programa foi uma ideia tua e do Matias. E esse programa vingou nos grandes meetings e vai seguir vingando por um bom tempo. Imagina, João, a gente gosta de fazer isso. É o que eu estava comentando com o Thiago, de tentar divulgar as coisas. Isso é importante, não só para os profissionais, mas para a gente que é turfista, que gosta e que acompanha isso há muitos anos, né? E agradecer a participação do Thiago, a gente sempre está lá no Jockey e troca umas ideias lá. Além de grande profissional, o Thiago ele é um ótimo comentarista e analista de corrida, ele enxerga a corrida, né? Não é só pegar e ser um treinador. O Matias, a gente já tem a parceria de longa data, né? Junto eu, você e ele, já estamos passando aí há uns 4 anos, então o tempo passa muito rápido. E vamos lá. Deve ser uma festa bonita, a gente sempre torcendo para que o Jockey Clube de São Paulo se restabeleça e que recupere a situação perdida ao longo dos anos, né? Vamos torcer. Um abraço para o Matias, para o Thiago e para você, e vamos lá. Obrigado, Beto. Rizão, eu quero falar porque a gente está sempre tentando falar com os profissionais, tudo, e o Thiago, quando a gente sempre chama para poder falar, explicar, ele está sempre solícito com nós, isso é muito importante para o público turfista. E quero agradecer aqui em nome dos 3 por estar sempre disponível aí, Thiago, quando a gente precisa. Grande abraço e uma boa noite a todos. Um grande prazer. Obrigado, boa noite a todos. E como é que é o Turf em alto estilo? VIP Indicações. Procurem eu, Bento e o Rizon, cadastrem-se, está muito legal lá. O pessoal está se divertindo, está dando muita risada também com o que a gente faz, então está sendo muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bento. Muito obrigado, Matias. Estamos concluindo aqui o Turf em alto estilo, indicações para o Derby Paulista nesse sábado, 15 de novembro. Boa sorte a todos. Um bom final de semana. Teremos corridas sexta, Paraná, sábado, São Paulo, domingo, segunda e terça na Gávea. Também o Meet na Gávea, 2 programas especiais, um para São Paulo, um para a Gávea. O do Tarumã já está no ar. Beijo no coração. Tchau, pessoal.